Olá! Hoje nós vamos aprender, ou quem já sabe vai recordar, uma situação que muitas pessoas erram porque acham que o uso do este e esse é indiferente, é o gosto do freguês. Então tem que botar um este. Tanto vale o este como o esse. Não, são duas palavras que indicam coisas diferentes. Vamos então aprender quando que eu ponho este, a família do T, e esse, família dos dois S. Vamos ver. Em primeiro lugar, né? Este e esse são pronomes demonstrativos. Está mostrando este, esse, certo? E uma dica, sempre que para você se localizar, para saber se pode usar um ou outro, ou melhor, qual é o certo de se usar, você tem que analisar a posição do falante e do ouvinte. Quem é quem? Falante é o dono do discurso, que está discursando, que está falando, narrador, ou então a pessoinha que está lá, que vai falar, então tem um travessão e a pessoa fala. Na dissertação, quem é o falante? É você que está escrevendo. Então, muita atenção na hora de colocar o este e o esse. A dica, então, é você localizar a posição do falante, do ouvinte, o emissor, o receptor. No caso da tua dissertação, vai ser você e o corretor. Então, o corretor é o ouvinte, né? E você é o falante. Isso, você vai localizar a posição em relação ao assunto. Eu pus assunto em aspas, por quê? O assunto pode ser um objeto, eu posso falar de flores, de carteira, cadeira, e pode ser uma pessoa, numa das frases tem um conde, uma das frases que a gente vai usar como exemplo, ou pode ser argumentação, uma explanação. Então, a referência, onde que está o narrador, o falante e o ouvinte em relação ao que está sendo falado. Importante localizar. E as variações. Porque o este tem a familhinha, eu até vou dar uma retocada aqui, olha, rápida. A familhinha do Tzinho, acho que não é com essa caneta que ficou tão boa, com essa. Então vamos lá ver. Esse é o este, família do T. Estes. Aqui embaixo eu tenho as variações, aqui está escrito variações, né? Esse, da família do S, vamos ver então. E esses, tá? Com plural, né? Masculino plural, feminino plural, masculino plural, feminino plural e masculino. A família do T. Este plural, esta plural, neste plural, nesta plural, isto, não tem plural. A família dos dois S's, esse, essa, nesse, nessa, isso. Perceberam então que a variação do esse é com dois S's, a variação do este mantém o T. É uma forma de você saber que um vai
ser usado em certas situações e o outro em outras. E na sequência, nós veremos que as variações mostradas do este, esse, seguem a regra. A família do T segue a regra do este. A família do S, as variações do S, segue a mesma regra do S. Esse. 2 S, né? Então, vejamos. O este. Vamos encarar agora o problema de frente. Vamos ver quando uso este. Primeiro, em relação ao tempo do verbo, né? Eu uso este quando eu estou falando no presente e estou argumentando, conversando sobre o tempo, o dia, o mês. Eu posso dizer assim, neste dia magnífico, vamos lá, parece meio discurso, né? Então, em relação ao tempo, uso no presente. Eu vou apagar aqui, você deve ter tido tempo de copiar, né? Então, vamos dar um exemplo no tempo presente. Neste, como eu falei, né? Que é a família do T, tá? As variações seguem as regrinhas do este. Então, vamos ver. Neste dia glorioso, agora qualquer coisa aqui, glorioso, nesse dia glorioso vou ao cinema, vou ao cinema, eu posso usar este dia glorioso? Não, porque o esse tem o mesmo significado de aquele. A confusão acontece porque aquilo, né? Você internalizou como falante nativo da língua que é alguma coisa longe de mim. O problema é que o este e o esse é tão parecido que as pessoas usam diferentemente. Então, a gente, na hora de escrever, você ou põe um, ou acha que pode um ou outro. Mas se está no tempo presente, é esse dia, este dia de hoje, não é esse dia, tá? Parece assim, como diz, bobagem, mas às vezes uma redação tira ponto, ou até pode cair como uma pegadinha, assinar as frases erradas e você olha e fala, bom, ele escreveu esse dia glorioso, vou, não sei o quê. E tá certo. Não, não tá certo. Porque o tempo presente, o dia tá perto, tá ali, eu estou no dia, na verdade. Então, eu tenho que pôr a família do T. Percebe? Vejamos. A outra regrinha é a regra B. Para objetos próximos ao falante. Objetos, pessoas, o assunto próximo ao falante. Vejamos. Exemplo, né? Esqueci de colocar o exemplo. Exemplo. Penso que estas plantas estão mortas. Eu estou me referindo a alguma coisa que está perto de mim, está perto do falante. A planta, ó. Penso que estas plantas. Se eu pus o T aqui, eu digo que eu estou perto das plantas, se eu estou falando. Ou o falante está perto da planta. Se ele dissesse que essas plantas está lá longe,
É alguma coisa que eu conversei, falei, olha, na minha casa as estão murchando, ficando amareladas. Ele vai dizer, penso que essas plantas, as plantas que estão na minha casa, mas se ele está ali no canteiro e diz, esta planta está morta, ou pois estas. Vejamos a outra regrinha, que aí já encerra. São só 3 que a gente precisa ver. Você viu porque eu disse que é interessante você analisar o objeto falado com a proximidade, a localização do falante e do ouvinte. Nós vamos ver depois a questão do ouvinte. A última regrinha, em relação ao texto. Em relação ao texto, quando eu introduzo uma ideia nova, que ainda não foi debatida. Exemplo. Nesta explanação, mostrarei minha inocência. Nesta por quê? Porque ele está introduzindo esse assunto. Então, está perto dele, né? Está perto dele, vai debater este assunto. Perfeito. Vamos retomar, então, a última regrinha do este e variações. É continuação, então, daquelas 3 regrinhas que nós vimos anteriormente. Essa é a última. Então, eu vou ler e explicar. Quando faz referência ao que já foi citado no texto e é retomado, este indica este e variações. Este indica o mais próximo do falante. Acho que só com explicação pra gente, só com exemplo pra gente entender bem. Um exemplo. Maria e Antônia são amigas. Uma coisa que já está citado no texto, né? Primeiro, já foi citado, tá aqui, ó. Já foi citado no texto. E é retomado. Eu vou retomar quem já foi citado, a Maria e a Antônia. Eu coloco, esta é solteira. E está dizendo aqui que o este ou variações, o esta vai a família do T, variação, né? Esta é solteira. Quem é esta? A Maria ou a Antônia? Quem que é solteira? Quem está mais próximo ao falante? A última coisa que ele falou. Esse aqui não está mais próximo do falante? É a última coisa que ele falou. Então, a Antônia é a referência do esta. Aquela está mais longe. Foi dito primeiro, né? Está mais longe. Aquela é a Maria. Vou até pôr outra corzinha para vocês entenderem bem. A Maria aqui, olha, é aquela. Perceberam? O esta está próximo, ou aí no caso próximo até fisicamente, né? Quem está mais perto de quem está falando? Quem está falando é quem falou aqui, ó. Esta é solteira. Tem mais perto o que foi citada por último. E aquela ou essa, que a gente vai ver depois. Continuando, vamos dar então a última olhada nesse problema do este, esse. E olhando agora o esse. Quando eu uso esse? E as suas variações, né? Família do 2S. Vamos lá. Equivale a aquele, aquilo, aquela. Só de você botar na cabeça que esse é igual a aquilo, você já tem a percepção de que alguma coisa está longe do falante. Enquanto este tá do lado do falante, ele está ali, a planta está ali, ele está no canteirinho da planta e mostrando, ó, esta planta. Ele pode até apontar para o outro lado do jardim e dizer, esse abacateiro vai sobreviver. Está longe dele, do falante.
E por isso equivale àquele, né? Então a gente tem que gravar que o esse ele tem relação, tem a mesma significação de aquele. Em relação ao tempo, ele vai ser usado no futuro. Quem está mais longe do que o futuro? Sempre você não está no futuro, o futuro está lá longe. Se chegar lá já é presente, não é mais futuro. Então, em relação ao tempo futuro, você vai usar o esse. Por exemplo, esse ano está no ano novo, né? Então, esse ano que está iniciando, eu espero. Quer dizer, você ainda não mal entrou, você está ainda no ano antigo, você está se referindo ao que vai entrar. Esse ano que vai entrar, eu irei ao futuro aí, tá? Eu irei fazer isso, aquilo. Deu para perceber, né? Indica, o que indica? O esse é as famílias do 2S. Indica algo localizado próximo ao ouvinte. Isso é nova para nós. Vamos tentar entender isso. Ouvinte, não é o falante. Quando está próximo do falante, eu uso o este e as variações. Quando está próximo ao ouvinte, eu uso esse. Exemplo. Essa criança que traz ao colo, estou falando com alguém, né? Essa criança que está indo do colo, isso que significa? Essa criança que traz ao colo está perto de quem me ouve. A criança, se está no colo dela, está perto dela do que de mim. Então eu vou dizer, essa criança que traz ao colo é seu filho? Perceberam? Um está perto de quem eu dirijo a mensagem, ao ouvinte. E a outra está perto, o uso do T, da família do T, está perto de quem está falando, do falante. Está aqui pertinho de mim. A outra está perto da pessoa que eu estou falando. Mais uma regrinha. Em relação ao texto, então, em relação ali, até a proximidade física das palavras, né? Em relação ao texto, esse... Vamos dar uma... Oi, caneta acabou? Esse é o que se refere ao mais distante na frase. Então, a gente já viu que o este é o que foi falado por último, está mais perto, até temporalmente, né? Eu falei, acabei de falar, está ecoando o som ainda, está mais perto do que eu acabei de falar. Então, vejamos um exemplo que fica mais claro. O médico foi chamado em socorro ao conde. Este, o que eu falei? Está mais perto aqui de mim, de quem está falando ou escrevendo, né? Não é o conde? Você acabou de ler, digamos, né? Então vamos fazer a coisa bem física para vocês entenderem. Eu acabei de ler, o que está mais perto aqui da minha cabeça? O conde ou o médico? O conde. Então quem que é o este? Vou fazer uma coisa assim, ó, tá dando para vocês perceberem, né? Tá meio... assim não fica confuso. O este se refere ao conde. E o esse, que é a questão agora, né? Quem é esse? Logicamente, eu tô com as canetas acabando todas. Logicamente, esse. Desculpa, pessoal. Esse é o médico. Porque ele está mais longe, até temporalmente, né? Eu falei o médico alguns microsegundos antes de eu falar o conde. Digamos que eu falo... Então, o médico foi chamado de socorro ao conde. Quem eu falei primeiro? Quem está mais longe temporalmente? O médico. Então,
ele é o esse que nós aprendemos, que ele mantém, como se fosse aquilo, mantém o objeto de referência distante até temporalmente. Percebe? Essas são as regras, não é difícil. E é só você entender. Na verdade, se você entender esse como aquilo, você coloca na tua cabeça esse aquilo. Toda vez que couber o aquilo, aqui é bem tranquilo você falar, quer ver? O médico foi chamado em socorro ao conde. Este foi salvo por aquele. Entenderam como mudar tranquilo? Quando vocês puderem mudar, sem mudar o sentido, trocar o esse por aquele, a frase vai, lógico, se eles derem alguma frase, ou você estiver escrevendo tua dissertação, presta atenção nisso, tá? Uma palavrinha tão pequenininha, um pronome demonstrativo, pode te tirar ponto. Nós vamos então, a próxima aula, fazer um exercício só disso para fixar. Essa aulinha foi para você entender, a próxima vai ser para fixar. Eu espero você.